O dog do Reddit. Minha esposa infiel tentou me incriminar por traição na frente de outras pessoas. A câmera do meu carro a flagrou plantando a evidência, então eu a expus a todos. É incrível no que pode se transformar um rancor mesquinho. Às vezes, é apenas um aborrecimento silencioso. Outras vezes, é um casamento de uma década que se transforma em um drama em grande escala de manipulação, mentiras e humilhação pública. Este relato é um desses momentos. A real é que minha esposa não suportava me ver progredir. Esta história já aconteceu na íntegra, mas é bem ridículo a maneira como tudo aconteceu. Eu, 36, homem, sou casado com Diana, 35, mulher, estamos há 10 anos casados, e nesse tempo todo, tentei amá-la o máximo que pude, porém era sempre uma coisa atrás da outra, com ela. Quando estávamos namorando, as coisas eram perfeitamente normais. Eu procurei por sinais de alerta e não vi nenhum, embora agora, eu me pergunte se estava apenas deixando meu amor nublar minha visão. Eu pessoalmente acredito que ela mudou quando nos casamos. Ela era muito complacente enquanto namorávamos, mas assim que nos casamos, ela começou a ter problemas com muitas das coisas que eu fazia, e isso me confundiu muito. Sim, posso admitir que fiz coisas que poderiam irritá-la, como ser o tipo de pessoa que espreme a pasta de dente de um jeito enquanto ela espreme do outro. Ambos os jeitos são objetivamente corretos, mas em vez de ficar levemente irritada comigo por causa disso, ela ficava muito exaltada, e de repente, isso se transformava em um ataque pessoal contra mim por fazer daquela maneira. Isso acabou se tornando o tema toda vez que tínhamos um desentendimento, ou eu fazia algo em casa que a incomodava. Ela vinha para cima de mim como se eu estivesse arruinando a vida dela. Apenas pelas reações dela, você presumiria que o que quer que a estivesse deixando irritada era sério, apenas para descobrir que os motivos eram sempre triviais. Tentei conversar com ela. Eu realmente tentei manter a calma e descobrir se havia algo que a estava tornando mais irritável, mas as coisas estavam perfeitamente bem no que dizia a respeito a ela. Ela alegou que eu estava pensando demais, então deixei por isso mesmo. E quando estávamos com cerca de 3 anos de casamento, consegui uma promoção muito sólida, e isso por si só melhorou bastante nossas vidas. Nós nos mudamos para um lugar novo, e as contas se tornaram menos um problema. Não sei se isso teve algo a ver, mas alguns meses depois disso, ela voltou a ser a mulher amável com quem eu havia me casado. Minha conclusão foi que tinha algo a ver com a melhora financeira. As coisas ficaram bem durante a maior parte dos anos intermediários do nosso casamento, mas algumas semanas antes de as coisas finalmente desmoronarem, comecei a notar o mesmo tipo de irritabilidade da parte dela, e fiz o mesmo que da última vez. Perguntei o que estava acontecendo e por que ela estava ficando com raiva de mim com tanta frequência. De acordo com ela, não havia problema, que era o que eu esperava que ela dissesse. Isso me irritou, no entanto, porque eu estava apenas tentando fazer as coisas funcionarem, e tinha que continuar tentando decifrar o que a deixava de mau humor diariamente. O que era estranho para mim era o fato de que as coisas só tinham melhorado para nós. Eu tinha recentemente conseguido uma promoção, e isso tornaria as coisas ainda melhores para nós. Eu esperava que isso melhorasse as coisas, como aconteceu da última vez, mas não melhorou. Na verdade, começou principalmente depois dessa promoção, o que a tornou diferente da vez anterior. Eu tentei o meu absoluto melhor. Eu realmente queria que ela falasse comigo e se comunicasse para que pudéssemos descobrir a situação juntos. Sugeri aconselhamento matrimonial. Sugeri terapia para ela se houvesse algo sobre o qual ela não pudesse falar comigo. Eu tentei o meu melhor para que fossemos devagar e com calma e entendêssemos o que estava acontecendo, mas estava claro que isso não ia funcionar porque ela não estava interessada em nada disso. Quando perguntei se ela ainda me amava, ela olhou para mim de uma maneira muito estranha, como se o que eu disse fosse ridículo. Havia algo mais em sua expressão que eu realmente não conseguia identificar, e isso me fez pensar que essa era a resposta. Ela se acalmou depois disso, mas ainda mantinha que não havia nada sobre o qual quisesse conversar. A coisa toda era tão confusa para mim, mas eu simplesmente tive que aceitar pelo que era. Então, aconteceria em nossa casa, uma pequena reunião que alguns membros da família planejaram para mim, e eu estava realmente animado com isso. Era para celebrar minha promoção porque eu havia alcançado uma posição muito significativa na empresa. Seriam familiares e alguns amigos muito próximos. Eu disse a eles para não fazerem tudo sobre mim, já que eu realmente não gosto de ser o centro das atenções. Eu esperava que pudéssemos apenas nos divertir. Eu não acho que as pessoas realmente precisam de uma desculpa para estarem perto de seus entes queridos. Entretanto, minha esposa estava muito pouco entusiasmada com a ideia. Inicialmente pensei que poderia ter algo a ver com ela não querer atender a todas essas pessoas, então informei que poderíamos pedir comida e que a conta seria minha, em vez de ela precisar cozinhar. Poderíamos comprar salgadinhos, bebidas e pedir pizza e asinhas de frango. Isso pareceu melhorar as coisas, mas ela ainda não voltou ao normal. Eu não sabia o que fazer, e isso começou a arruinar meu humor em um momento em que eu deveria estar feliz. Eu disse isso a ela.
Eu não queria fazer as coisas todas sobre mim, mas informei que a atitude dela estava estragando meu humor, e eu queria saber por que ela estava agindo daquela maneira, porque seríamos capazes de consertar isso juntos. Por baixo da respiração, mais alto o suficiente para eu ouvir, ela disse: "Você adora fazer as coisas girarem em torno de si mesmo." Eu perguntei o que ela queria dizer com isso, e ela alegou que não havia dito o que eu pensei que ela disse. Agora era ela que estava me irritando, e a resposta dela foi: "Eu não posso controlar isso por você." Depois dessa resposta resolvi dar espaço a ela, mas naquele momento, depois de 10 anos juntos, comecei a sentir que realmente não aguentava mais. Doeu muito notar que ela não era nada parecida com a pessoa que costumava ser. Eu estava ficando exausto. Não tínhamos filhos, e essa foi uma escolha nossa. Ela também estava trabalhando em um emprego que alegava amar, então esse também não era o problema. Dinheiro estava longe de ser um problema naquele momento também. No final, decidi que ia apenas focar na reunião, e depois disso, resolveríamos qual era o problema dela. Se ela se recusasse a me dizer, então eu simplesmente terminaria as coisas com ela, e seguiríamos caminhos separados. Eu sabia que não partiria meu coração demais porque eu não me importava mais com ela tanto quanto costumava. O dia da reunião chegou, e a casa se encheu muito rapidamente. Tínhamos refrigerantes e cerveja, tínhamos muitos petiscos, e durante o evento, muitos pedidos de comida chegaram, então ninguém estava realmente entediado. Eu estava animado e feliz, ela não estava exatamente igual, mas não parecia estar de péssimo humor. Ela estava interagindo bem com as outras pessoas, o que me deixou muito feliz. Mesmo que ela tivesse me irritado antes, eu estava apenas feliz que ela não estava trazendo a energia negativa para todas as outras pessoas. Agora, é aqui que as coisas tomaram um rumo que eu nunca poderia ter previsto em 1 milhão de anos. Ela saiu de casa por um tempo, e inicialmente, pensei que poderia ter sido algum tipo de pedido, mas ela não voltou segurando nada. Ela estava com um telefone na mão, e eu não pensei muito nisso até que ela o estendeu e disse: "Que merda é essa?", seguido pelo meu nome, então eu soube que ela estava falando comigo. O lugar inteiro ficou em silêncio, o que foi muito desconfortável. Minha resposta foi: "Em um telefone?", porque era isso que era, e eu não tinha ideia de qual resposta ela estava procurando. Ela me perguntou por que eu tinha encontrado no meu carro, e eu disse que não sabia, raramente dou carona a pessoas, então eu sabia que não era isso. Pedi que me deixasse ver, e ela se recusou, porque disse que todos os outros tinham que ver primeiro, antes que eu pudesse deletar a evidência. Eu estava tão confuso, não tinha ideia do que ela estava falando, porque eu só tinha um telefone, e tive que verificar para ter certeza de que estava no meu bolso. Eu não queria fazer nada prematuramente, então esperei onde estava e observei enquanto o telefone era passado e as pessoas pareciam surpresas ou balançavam a cabeça para o que estava nele. Quando finalmente tive a chance de olhar, era um telefone Android, um dos mais acessíveis, e quase não tinha aplicativos. No entanto, havia um contato, salvo como A, em vez de um nome. As únicas fotos na galeria eram fotos de uma mulher nua. O único aplicativo principal no telefone era o WhatsApp, e quando abri, também havia apenas um bate-papo. Quando li, era muito claro que alguém estava flertando com outra pessoa. Fiquei tão confuso que foi só na metade da leitura que tudo se encaixou. O que ela estava tentando dizer era que eu era o dono do telefone secreto, e o motivo de eu ter o aparelho descartável era para que eu pudesse traí-la com sei lá quem fosse aquela mulher. Fiquei perplexo. Por um tempo, eu não soube o que dizer porque a situação não fazia sentido. Eu disse a todos, mas principalmente a ela, que o telefone não me pertencia. Não havia nenhuma evidência de que fosse meu. Ela disse que o tirou do meu carro, então não havia como pertencer a mais ninguém. Perguntei se ela tinha certeza de que era meu carro e não o carro de um dos convidados, mas ela disse que não era estúpida e podia distinguir meu carro. Ela disse ainda que a pessoa que estava mandando mensagens de texto soava exatamente como eu, mesmo que não houvesse evidência de que era meu. Rolei todas as mensagens e vi que os bate-papos haviam começado há cerca de uma semana. Pensei sobre a semana anterior, caso tivesse tido alguém no meu carro, mas não tive. Eu não poderia nem dizer que escorregou do bolso de outra pessoa, e ela sabia disso. Insisti que não sabia de nada sobre isso e, antes que eu percebesse, ela começou a chorar, o que levou algumas das mulheres a irem consolá-la. Tudo parecia um erro horrível para mim, mas sendo um homem, fazia sentido que ninguém fosse acreditar em mim. Eu queria examinar o telefone por mais tempo para encontrar alguma maneira de provar que não me pertencia, mas ela pediu a eles para o tirarem de mim, já que eu tentaria esconder o mal que havia feito. Eu admito que perdi a paciência. Eu gritei e disse a ela para acreditar em mim porque não tinha nada a ver com o telefone, mas ela agiu como se estivesse com medo de mim. Eu soube mais tarde que ela havia dito às pessoas ali que eu tinha começado a agir todo arrogante desde a minha promoção. Com todo o caos, saí de casa e fui para onde todos os carros estavam estacionados. Meu carro estava estacionado em seu lugar habitual, e eu abri porque precisava ter certeza de que não havia surpresas das quais eu não sabia. Meu tio, meu irmão e meu melhor amigo saíram. Eles perguntaram o que eu estava procurando. Eu disse a eles que estava tentando entender a situação.
Eu queria ver se havia mais alguma coisa no meu carro que eu não pudesse explicar. Eu disse aos três que não tinha ideia do que estava acontecendo. Eu nem sequer havia traído Diana, ou chegado perto disso, então pensar que eu estava tão envolvido em traição a ponto de ter um telefone descartável, era um pensamento angustiante para mim. Foi aí que meu irmão apontou a câmera do painel que eu tinha no carro. Ela filmava em ambas as direções, tanto dentro quanto fora do carro. E ele me perguntou se havia alguma chance de ter capturado algo. A resposta foi sim, porque usa detecção de movimento em ambos os lados. Então, se estava gravando naquele momento, então tinha que estar gravando quando ela veio buscar o telefone. Eu fui pegar meu telefone porque precisava verificar o que havia sido gravado, já que gravava em um cartão micro SD. Os três caras comigo estavam amontoados ao meu redor, tentando ver o que havia sido gravado. Quando reproduzi o clipe de quando ela havia entrado no carro, eu não conseguia ver as duas mãos dela quando ela entrou, mas quando ela voltou, ela tinha um telefone na mão. Fiquei tão confuso. Decidi verificar a captura de movimento na câmera frontal, e foi quando a peguei. Ela saiu de casa e, ao se aproximar do carro, estendeu a mão para dentro de seu bolso e pegou um telefone. Quando ela voltou, ela ainda estava segurando o mesmo telefone. Ela não o tinha encontrado no meu carro de jeito nenhum. Ela provavelmente não tinha considerado a câmera do meu carro ou pensou que só funcionaria quando o carro estivesse ligado. E para minha sorte, ela estava errada sobre isso. Por alguma razão, a pessoa com quem eu era casado decidiu me incriminar como traidor. Era apenas mais uma coisa em uma lista de comportamento confuso dela. Eu nem conseguia juntar isso com a maneira como ela estava agindo. Eu apenas presumi que ela devia estar cansada de mim, mas faria mais sentido apenas se divorciar de mim em vez de transformar isso em uma situação complexa. Eu voltei para casa, e enquanto fazíamos isso, meu tio gritou para que deixassem Diana em paz. Ela está cheia de besteiras. Ela pareceu chocada ao ouvir isso, e o mesmo aconteceu com as mulheres ao redor dela, que pareciam relutantes em sair. Elas acabaram saindo, no entanto, quando ele gritou para deixá-la sozinha. Assim como ela fez, o vídeo da filmagem da câmera do painel do meu carro foi compartilhado para que todos vissem a trama. Assim, todos entenderam exatamente o que estavam assistindo. Enquanto isso, avistei o tal telefone na mesa ao lado dela. Então, corri e o peguei, antes dela. Ela estendeu a mão para pegá-lo o mais rápido que pôde, mas estava muito lenta para isso. Ela começou a lutar comigo para tentar pegar o telefone, mas alguém, eu não sei quem, atirou de mim. Especialmente por causa de como ela havia lutado comigo, eu sabia que haveria algo que eu não deveria ver no telefone. Consegui vasculhar sem pânico porque as pessoas estavam observando-a. Ela parecia tão incomodada, como se estivesse prestes a começar a arrancar os cabelos. Para pular a parte chata, depois de vasculhar o telefone dela por pouco mais de 10 minutos, verifiquei que as mensagens e as fotos vieram do número do celular dela. Havia muitas coisas para eu processar naquele momento, mas a desmascarei no mesmo dia que ela tentou me prejudicar, bem na frente de meus familiares e amigos. Só não entendia seu plano e suas motivações. Então, sua máscara caiu, ela disse que me amava muito, mas começou a sentir que a vida dela não estava indo do jeito que ela queria. Uma parte dela sentia que eu não tinha sido a pessoa certa para ela escolher, que ela lutou com esse sentimento por muito tempo, e ainda, ela odiava o fato de eu estar fazendo tanto de mim e da minha carreira. Ela se sentiu muito agridoce sobre isso, porque a promoção era boa, mas ela odiava que eu continuasse vencendo, e ela não tinha nada de igual para mostrar. Ela apenas queria que eu visse como eram as coisas, se não corressem do meu jeito. E me humilhando, ela se sentiria melhor. Eu não conseguia mais lidar com tudo isso na minha cabeça. Na verdade, senti que ia enlouquecer porque muita coisa havia acontecido, e isso tinha arruinado o que deveria ser um bom dia. Mesmo que eu tivesse feito o que pude para limpar meu nome, ainda era humilhante. Mesmo que eu tenha conseguido escapar, todos assistiram ao último suspiro do meu casamento. Todos viram o tipo de pessoa que eu pensei ser adequada para casar. Eu não conseguia tirar meu carro porque estava bloqueado, então apenas caminhei pelo bairro por quase 1 hora. Quando voltei, a maioria dos convidados havia saído, o que estava bom para mim. Eram apenas os mais próximos de mim que haviam ficado para trás. Meu irmão tinha assumido o controle por mim. E me disse que conhecia um advogado de divórcio e ia me apresentar imediatamente, que não valia a pena esperar ou tentar conversar com Diana. E que ela já estava arrumando suas coisas com a ajuda de algumas das outras mulheres da sua família. Ele disse que eu tinha que arrancar o curativo e terminar as coisas, então escolhi aceitar esse conselho. Quando ela saiu, seus olhos pareciam tão vazios. Ela olhou para mim brevemente, e parecia que queria dizer algo, mas eu desviei o olhar. Havia uma parte de mim que se partiu, porque aquela era alguém que eu amava, mas havia uma parte de mim que se sentia apenas indiferente em relação a ela. Tudo tinha acontecido tão rápido. Minha esposa tinha inveja de mim. Ela também sentiu que havia cometido um erro ao me escolher. Ela tentou destruir minha reputação. Nem parece real para mim.
Eu deveria tê-la deixado anos atrás, então eu assumo parte dessa culpa. O divórcio era a coisa mais sensata a ser feita. A atualização. Como vocês devem imaginar, o divórcio foi bem simples. Apesar de tentar destruir minha vida, ela ainda conseguiu uma pensão alimentícia temporária e ficou com parte do valor da casa, já que eu a mantive. Eu odeio o fato de ainda estar ligado a essa mulher de alguma forma, mas também estou feliz por não ser mais oficialmente uma parte importante da vida dela. Eu sei que a história vai circular, especialmente nas comunidades às quais minha família pertencia em nossa cidade. Como ela é da mesma cidade que eu, ela pode não conseguir escapar disso também, a menos que decida se mudar para longe. Ah! Ela me mandou uma mensagem de pedido de desculpas, mas eu nunca respondi. Não havia nada para eu dizer, para ser completamente honesto, porque o que ela fez comigo foi muito desagradável para eu pensar que ela poderia estar realmente arrependida. Isso está no passado agora. Comentários sobre o relato. Cara, quem planta um telefone descartável no carro do próprio marido na festa de promoção dele? Isso não é um comportamento humano normal. Isso é o tipo de coisa que as pessoas fazem quando passam muito tempo no TikTok, em canais de conspiração, e pouco tempo em terapia. E a maneira como ela tentou te flagrar traindo? Cara, ela literalmente saiu com o telefone no bolso e esqueceu que a câmera do painel vê tudo. Você escapou de uma pessoa que estava ativamente tentando sabotar sua felicidade porque ela não suportava ver você se sair bem. Ela queria te humilhar, mas acabou humilhando a si mesma na frente de ambas as famílias. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.